Faz tanto tempo. Onde ela está? Onde está nosso bebê? Oferecimento Ford Royale, mais que um carro. E Dreyer, deu duro, tome Dreyer, desce macio e reanima. Destino cruel. Pertence ela. Alina não resiste à cirurgia e morre. A coisa mais importante é achar sua verdadeira filha. A suspeita de que Kimberly é a menina trocada ganha repercussão na imprensa. Ela é minha filha e sempre será. E chega aos tribunais. Está preparado para correr o risco de perdê-la? Destino Cruel, penúltimo capítulo. Amanhã, depois de Justiça Final. Hoje completa 31 anos o senhor José Luiz Barbosa, o nosso Zequinha. Mato-grossense de Três Lagoas, Zequinha Barbosa há muito tempo é cidadão do mundo. No ano passado ele fecha a temporada de atletismo como o primeiro do ranking nos 800 metros. É quando faz seu melhor tempo, 1:43:08. Mas no Mundial de Atletismo deixa escapar a vitória para o queniano Billy Conchela. Hoje Zequinha está mais consciente. O MIT de São Paulo mostrou esse amadurecimento. Hoje ele é seguramente o nosso representante no atletismo mais bem preparado para os Jogos de Barcelona. Mais do que uma esperança, uma possibilidade real de medalha. Vontade, preparo e garra não faltam. Muito menos resistência e fôlego. E já que o fôlego sobra, é só soprar as velhinhas. Parabéns, Zequinha! Namaste. Ganesh Nuche and Humari Dukan Mavechuchu. Howdy. As you can see, I don't have my horse here. That's why I'm here to sell you this hat. You're gonna love O it. Banco do Brasil está lançando o primeiro Travelers Cheque emitido no país. Bonsoir, madame et monsieur. Est-ce que vous voulez sentir ce nouveau parfum? Il est très agréable. It was a good shop, sir. Have a nice day, sir. Travelers Cheque Banco do Brasil. Hey, Brasil! Carnaval. Amazônia! Com ele, o mundo fala a sua língua. De um simples prazer ao mais alto dos sonhos, unidos na emoção. A Coca-Cola patrocina equipes olímpicas em 154 países, inclusive o Brasil. Por isso, cada vez que você pede uma Coca-Cola, você está contribuindo para renovar o espírito olímpico. Pra valer, emoção pra valer. Momento Olímpico. Oferecimento Puma Disc. Ourocard do Banco do Brasil. Coca-Cola. Sadia. E Carefree. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Cerveja Antártica, simplesmente a melhor. Jornal da Globo. Oferecimento Agrimiza, o banco que trata sua empresa feito gente. O sequestro do neto do príncipe está mais perto do fim. A polícia parte em busca do cativeiro e do último sequestrador em liberdade.
Um temporal atinge 14 cidades no sul do país e deixa quase 7 mil desabrigados. As novas investigações sobre o assassinato do governador do Acre voltam a apontar a hipótese de crime comum e não político. Acaba em cadeia a tentativa de suborno envolvendo uma delegada e um gerente de supermercado. Aprovado o teste da AIDS, que dá o resultado em apenas 10 minutos. Uma noite de festa e homenagem no Rio na entrega do maior prêmio da música brasileira. Estes são os destaques desta noite no Jornal da Globo. E vamos ver agora o resumo das principais notícias do dia. A polícia de São Paulo prende um ex-faxineiro que confessou ter participado do assassinato do governador do Acre. O empresário Pedro Collor diz que não tem como provar as acusações que fez pela revista Veja ao presidente Collor. A situação do bispo Macedo se complica. Agora um promotor pede o sequestro de todos os bens do líder da Igreja Universal do Reino de Deus. O ex-ministro Magri e outras 50 pessoas são indiciadas por crimes de corrupção. Massacre na Iugoslávia. 20 pessoas morrem num atentado à bomba num supermercado de Sarajevo. A polícia cerca o Morro da Boa Vista, em Petrópolis, em busca do cativeiro do menino Pedro Tiago, descendente do imperador Dom Pedro II, sequestrado ontem de manhã em Petrópolis. A notícia de que os sequestradores foram presos no Morro da Boa Vista, a apenas 4 quilômetros da casa de Pedro Tiago, atraiu um número ainda maior de pessoas para a frente do Palácio Grão-Pará esta noite. A polícia concentra as investigações nos arredores do Morro da Boa Vista. Os detetives da delegacia de Petrópolis foram até uma casa abandonada. A polícia está fazendo uma busca nesta casa porque aqui morava o pai de Luiz Carlos Furtado, o Luiz Tatuagem. Os policiais receberam uma denúncia de que a casa estava vazia e poderia ser o local do cativeiro do garoto Pedro Tiago. Os policiais, armados de metralhadoras e revólveres, arrombaram as janelas e invadiram a casa do pai do sequestrador. Luiz Tatuagem dirigiu o carro onde Pedro Tiago foi levado. Os policiais revistaram todos os quartos, mas só conseguiram encontrar os documentos de traficantes procurados pela polícia. A repórter Mônica Sanches está em Petrópolis e fala agora de lá ao vivo. A polícia também fez essa noite uma busca à igreja de Cascatinha. O único sequestrador que ainda está foragido, Joil da Silva Marcolino, um traficante conhecido aqui da região, teria abandonado o garoto nesta igreja, mas isto não aconteceu. Segundo informações da família, a mulher que foi vista ontem com o garoto quando ele foi sequestrado não era a babá da família, mas uma integrante do grupo de sequestradores que abordou Pedro Tiago quando ele ia para a escola. Agora à noite, a polícia descobriu também mais 2 envolvidos no sequestro, uma mulher ainda não identificada e um homem conhecido apenas como Jojo, que mora em uma favela no Rio de Janeiro. Toda a família imperial está reunida no Palácio Grão-Pará, esperando a chegada de Pedro Tiago a qualquer momento. Mônica Sanches, de Petrópolis. A chuva provoca a queda de uma barreira e interrompe o tráfego na BR-116 entre os municípios de Vacaria e Lages, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. A Polícia Rodoviária Federal espera liberar o tráfego ainda esta madrugada. O temporal atingiu toda a região oeste de Santa Catarina. Em Chapecó, a chuva forte começou no início da noite e atingiu principalmente o centro da cidade. A maioria das famílias estava em casa. Muita gente aproveitou para levantar os móveis. Em algumas ruas, a correnteza arrastou carros. Nesta loja, os funcionários tentavam evitar que as mercadorias fossem atingidas e tiravam a água com baldes. Este grupo empurrou o carro para um lugar mais seguro. Onde ele enguiçou, a água atingiu quase 1 metro. No Rio Grande do Sul, a chuva também deixa 7 mil pessoas desabrigadas. 14 municípios foram atingidos. No município de Getúlio Vargas, o rio Abaúna, que corta a cidade, transbordou. Estas 4 pessoas tentaram se salvar subindo na árvore. Só com a ajuda desta máquina da prefeitura, as pessoas puderam ser resgatadas. Em Santo Ângelo, a 459 quilômetros de Porto Alegre, 6 vilas estão debaixo d'água. 600 pessoas estão desabrigadas. No município de Ijuí, várias estradas estão interrompidas e esta ponte ameaça cair. Os Estados Unidos aprovam um novo teste de AIDS, que dá o resultado em apenas 10 minutos.
O novo teste pode ser realizado no próprio consultório médico. Uma mancha azul aparece quando o vírus HIV é detectado no sangue. O laboratório que desenvolveu o teste garante que o índice de acerto é de 99%. Em 10 minutos, o paciente sabe se tem ou não o vírus da AIDS. Apesar da aprovação pelo governo americano, médicos do Centro de Tratamento de AIDS acham que o teste não é seguro o suficiente para garantir que o paciente é portador do vírus da AIDS. Falar no telefone vai ficar mais caro a partir de amanhã. O aumento é de 18,5% em média. Os interurbanos vão subir 22,5%. Uma homenagem a Luiz Gonzaga na entrega do Prêmio Sharp no Rio de Janeiro. A repórter Sandra Moreira está no Hotel Nacional e mostra como está a festa. A festa do 5º Prêmio Sharp de música acabou nesse momento. Reuniu 500 convidados, mais de 100 artistas indicados, 51 premiados. Entre eles, Rita Lee, Marina, Paralamas do Sucesso, Alcione, Neguinho da Beija-Flor e o veterano Caetano Veloso, que acabou faturando 3 prêmios. Melhor música, melhor cantor e melhor projeto visual. Mas o grande homenageado dessa noite foi Luiz Gonzaga, o rei do Baião. A festa foi toda pontuada pelo som da sanfona e pelos ritmos nordestinos. Veja agora os melhores momentos da festa de entrega do Prêmio Sharp. Veja a seguir, a polícia de São Paulo desiste de transferir o Bispo Macedo para uma cela comum. Acaba em cadeia uma tentativa de suborno num supermercado. Você vai conhecer alguns clientes do Agremisa. O Luiz, a Malu, o Francisco, olha, o Bruno. São empresas que têm um atendimento personalizado, rápido e completo. E como toda empresa, o Agremisa também tem seu produto. Competência, simpatia e confiança. Você não vê, você sente. Agremisa, o banco que trata a sua empresa feito gente. Não perca nesta quinta-feira, no intervalo comercial do Bom Dia Brasil e do Jornal da Globo, o Espaço Empresarial Shell. Amanhã já é quinta-feira, Dia Nacional do Boato. Uma coisa que ninguém sabe de onde vem, mas todo mundo diz que é de fonte segura. Não, na Gazeta Mercantil isso não existe. Tudo que você encontra nela, todos os dias, é de fonte mais que segura. Pode confiar. Gazeta Mercantil, o primeiro bom negócio do dia. Não é por falta de aviso que você vai ficar mal informado e perder grandes oportunidades. Plantão 24 horas. Araújo sempre com a gente. Olimpíadas 92. Pré-olímpico de basquete feminino. Amanhã, Brasil e Tchecoslováquia. Nosso primeiro jogo na luta por uma vaga em Barcelona. Brasil e Tchecoslováquia, ao vivo, direto da Espanha. Amanhã, 2h30 da tarde. Oferecimento Puma Disc. Ele é Disc, você fica laser. Ourocard, medalha de ouro para quem tem. Coca-Cola, o refrigerante oficial das Olimpíadas. Sadia, nós acreditamos no esporte hoje e sempre. E Carefree, sensação de frescor todos os dias. A polícia de São Paulo intensifica as buscas para prender outras 2 pessoas que teriam participado do assassinato do governador do Acre, Edmundo Pinto.
A decisão foi tomada depois da prisão de um ex-faxineiro do hotel que confessou ter participado do assassinato. Gilson José dos Santos foi preso em Minas Gerais e transferido para São Paulo. Ex-funcionário do Hotel de la Volpe, Gilson levou uma chave mestra quando foi demitido. Com essa chave, ele e mais 2 homens entraram nos quartos que não estavam com trava de segurança. Ouvido hoje pela polícia, Gilson confessou ter assaltado o hóspede americano e disse que o governador do Acre só foi morto porque reagiu. O depoimento de Gilson dos Santos durou mais de 8 horas. Os detalhes ainda não foram divulgados, mas a partir desse depoimento, a polícia espera prender os 2 outros homens envolvidos no crime. A informação da polícia do Acre de que lá existe um homem com o mesmo nome de Gilson ainda vai ser checada. Agora à noite, o secretário da Segurança Pública de São Paulo vai ler documentos que podem ajudar a desvendar o mistério. Eu estou levando para ler hoje à noite o relatório que o governador ia prestar na CPI do Congresso Nacional, para ver se existe algum tipo de coisa que possa ser tirada ali. E evidentemente que a Polícia de São Paulo, nesse trabalho magnífico de investigação que fez até aqui, não descarta ainda nenhuma possibilidade. A Polícia Paulista recebe amanhã a ficha criminal de um certo Gilson José dos Santos, que nasceu no Acre. O repórter Marcos Lozecan dá pelo telefone o resultado das últimas investigações da Secretaria de Segurança do Acre. A família do acreano Gilson José dos Santos conseguiu agora à noite uma cópia do atestado de óbito. Gilson morreu esfaqueado há quase 8 anos num bairro da periferia de Rio Branco. O corpo foi reconhecido na época pela mãe e pelos irmãos do rapaz, que tinha apenas 19 anos de idade quando morreu. A família de Gilson José dos Santos está muito nervosa com a notícia de que em São Paulo um homem com o mesmo nome e fisicamente parecido foi preso. Na comparação das fotos do homem preso em São Paulo e do rapaz morto em Rio Branco, existe mesmo uma grande semelhança. A polícia do Acre não descarta a possibilidade de que os documentos do acreano Gilson dos Santos tenham sido roubados e usados por outra pessoa. A polícia de São Paulo não vai transferir o líder da Igreja Universal do Reino de Deus para a casa de detenção, pelo menos por enquanto. Agora quem vai decidir se o bispo Edir Macedo tem direito a uma cela especial é a Justiça. O bispo está preso desde domingo na delegacia do Jaguaré, um distrito reservado para presos com nível superior. O advogado de Edir Macedo afirma que seu cliente cursou teologia no Seminário Unido do Rio de Janeiro. Hoje, fontes ligadas ao Ministério da Educação revelaram que esse é um curso livre, que não daria direito ao diploma universitário nem à cela especial. O bispo Edir Macedo, no entanto, permanece aqui no 91º Distrito Policial, considerado um distrito especial, porque, segundo o artigo 295 do Código do Processo Penal, o bispo é considerado um ministro de confissão religiosa e que, portanto, tem direito à cela especial. Se o Poder Judiciário assim determinar, nós o transferiremos. Do contrário, ele vai ficar aqui na cadeia do 91DP. O gerente de um supermercado de Contagem, em Minas Gerais, tenta subornar uma delegada e acaba na cadeia. Ele ficou 3 dias preso e só saiu porque pagou 5 milhões de cruzeiros de fiança. No dia 16 de abril, num dos caixas desse supermercado no Eldorado de Contagem, deu uma diferença de 65 mil cruzeiros. O gerente deu ordem para que a menina de 15 anos que trabalhava no caixa fosse revistada. Eles acharam 20 mil cruzeiros que ela disse que eram dela. Mas o dinheiro ficou com o gerente e a menina ainda foi obrigada a assinar esta carta, confessando o crime. Revoltado com o constrangimento que a moça foi obrigada a passar, o pai dela, José Antônio Máximo, deu queixa aqui na Delegacia de Mulheres de Contagem. Quando estava cara a cara com a delegada, o gerente ofereceu a ela 500 mil cruzeiros para esquecer o caso e liberá-lo. A minha atitude foi atuar em flagrante, né? O gerente João Batista de Paula confessou que foi o dono do supermercado, Gilson de Jesus, que mandou ele oferecer o dinheiro à delegada. O dono foi ouvido hoje pela polícia e também vai responder inquérito. O gerente João Batista de Paula vai responder a 2 inquéritos, por constrangimento de menor e por corrupção. Ele pode pegar de 1 a 8 anos de prisão. Veja a seguir, a CPI, que vai apurar as denúncias do empresário Pedro Collor de Mello, começa a trabalhar na semana que vem. O milionário americano que desafia o presidente Bush consegue mais uma vitória na corrida à Casa Branca.
o Sudameris tem a automação de amanhã com o atendimento de ontem. Agências online, cash dispenser, telebank, terminal de clientes. O Sudameris tem tudo o que você precisa. Comparado aos outros, o Sudameris na média tem mais caixas e funcionários por cliente. São agências praticamente sem filas. Esse é o meu banco. Abra já a sua conta no Sudameris. Banco Sudameris Brasil. Sudameris. That's what you are. Unforgettable, though near or far. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. O mundo inesquecível com o American Express. A garota com quem você esteve ontem à noite foi encontrada num desfiladeiro assassinada. Uma acusação de assassinato, transformando a relação de um casal apaixonado. Eu tenho medo dele. Não acredito nele. Nem mesmo tenho certeza que não matou aquela moça. Humphrey Bogart, No Silêncio da Noite, Classe A, hoje, depois do Jornal da Globo. A CPI, que vai investigar as denúncias de Pedro Collor contra o empresário Paulo César de Farias, começa os trabalhos na próxima semana. O requerimento da instalação da CPI foi apresentado hoje ao plenário. Agora só falta os partidos indicarem os nomes dos parlamentares que vão fazer parte da comissão. Definida a criação da CPI, hoje foi dia de resolver detalhes. Como, quando e o que investigar. Serão 11 deputados e 11 senadores que em 45 dias deverão apurar as denúncias contra o empresário Paulo César Farias, o PC. Antes de mais nada, a CPI já tem fiscais. São os presidentes do PMDB, PSDB e PT. Eles prometem se reunir toda semana para avaliar o ritmo das investigações. Os trabalhos da CPI só devem começar na próxima semana. É que ainda falta definir os nomes que vão participar da comissão. O ritmo das investigações, como e quem deve ser convocado a depor, é tarefa da presidência da CPI, que deve ficar na mão de um deputado do bloco governista, que tem a maior bancada. Aqui no prédio do Congresso Nacional, deputados e senadores já têm consciência de que se a CPI vai julgar, ela também vai ser julgada. Hoje, quando recebeu um grupo de bispos da CNBB que vieram expressar preocupações sobre o momento político, o presidente do Congresso, o senador Mauro Benevides, respondeu que o Congresso está à altura de suas responsabilidades. Agora à noite, o líder do governo no Senado, o senador Marco Maciel, disse que, por isso, os líderes que vão indicar os integrantes da CPI vão escolher entre os deputados e senadores do mais alto nível. E quando se tenta fazer a contabilidade sobre os integrantes da CPI, sobre quem está contra ou a favor do governo, o líder do PMDB, deputado Genebaldo Correia, lembra que não há esse tipo de divisões, que as responsabilidades estão acima dos partidos. E a Câmara dos Deputados aprova a antecipação do plebiscito sobre a forma e o sistema de governo. Uma emenda constitucional precisa de 302 votos para ser aprovada. Depois de vários apelos dos líderes para as bancadas votarem, a emenda que antecipa o plebiscito sobre a forma e sistema de governo para abril de 1993 foi aprovada por 334 votos. Em abril do ano que vem, os brasileiros vão escolher, através desse plebiscito aprovado hoje, o sistema e a forma de governo que querem para o Brasil. Se querem o presidencialismo, o parlamentarismo, ou a república ou a monarquia. Já no próximo mês, começa uma grande campanha para esclarecer os brasileiros sobre as diferenças dos sistemas presidencialista, parlamentarista e das formas de governo, república e monarquia. Esse plebiscito já estava previsto na Constituição, mas foi antecipado por causa das eleições de 1994. Nós não podemos. Agora a emenda vai à votação no Senado. A exemplo do que aconteceu na Câmara, a emenda vai passar por 2 turnos de votação, como exige uma emenda constitucional.
A zebra das eleições americanas dá mais um susto nos candidatos oficiais à Casa Branca. O milionário Ross Perot já tem 500 mil de assinaturas de apoio à sua candidatura na Califórnia. Hoje, o Texas se tornou o 7º estado a dar ao candidato independente o número de assinaturas suficientes. Nas primárias de ontem, em 3 estados, o número de pessoas que não votariam nem em Bush nem em Clinton aumentou ainda mais. Agora, o grande desafio é a super terça, quando acontecem as últimas 6 eleições primárias antes de novembro. O exército iugoslavo nega que tenha bombardeado o mercado de Sarajevo, a capital da Bósnia e Herzegovina, hoje cedo. 20 pessoas que estavam na fila para comprar pão morreram. Mais de 100 ficaram feridas. Este é o 2º bombardeio em menos de uma semana que atinge civis. Essa maternidade ficou sob fogo cruzado durante várias horas. 200 mães e seus filhos tiveram que se refugiar no porão. 7 crianças nasceram durante o bombardeio. A comunidade europeia aprovou um embargo contra a Sérvia para pressionar o exército a parar com a guerra. Um casal de jovens ingleses já está de malas prontas para defender a ecologia durante a Rio 92. Os pequenos ecologistas foram escolhidos entre 17.500 jovens num concurso de TV. As mensagens em defesa do meio ambiente garantiram aos dois a participação na conferência e os pequenos garantem que vão tentar influenciar os grandes chefes de Estado nas decisões sobre o futuro do planeta. E veja a seguir, a indústria registra o melhor desempenho dos últimos 5 anos. E o São Paulo está pertinho das finais da Copa Libertadores. Dia dos Namorados. Vocês dois e a música. Love is Love. História de um amor. Gypsy Kings. Presenteie amor. Em discos, fitas e compact discs. Não é justo que você fique quebrando cabeça por causa de uma coisa tão essencial como a casa própria. É por isso que existe o consórcio Rodobens de Imóveis. O único que oferece transparência transmitindo sorteios pela TV e ainda proporciona segurança e comodidade registrando o seu lance por telefone direto no computador. O único que aperfeiçoou o sistema de consórcios. Virou sistema de habitação. Rodobens. A casa própria da maneira mais prática. Diga 33. É pouco. Em Belo Horizonte, a Unimed tem mais de 53 hospitais credenciados. Mais do que qualquer outro plano. Atendimento Unimed é sempre mais. Unimed BH. Sua saúde em boas mãos. Destino cruel. Perdemos ela. Alina não resiste à cirurgia e morre. A coisa mais importante é achar sua verdadeira filha. A suspeita de que Kimberly é a menina trocada ganha repercussão na imprensa. Ela é minha filha e sempre será. E chega aos tribunais. Está preparado para correr o risco de perdê-la? Destino Cruel, penúltimo capítulo. Amanhã, depois de Justiça Final. Oferecimento Ford Royale. Mais que um carro. E Dreyer. Deu duro. Tome Dreyer. Desce macio e reanima. A indústria paulista registrou um crescimento de 5,1% no primeiro trimestre deste ano. É o primeiro resultado trimestral positivo dos últimos 5 anos. Pela pesquisa industrial mensal, 8 dos 10 estados pesquisados pelo IBGE registraram em março crescimento em atividade industrial, em comparação com o mesmo mês do ano passado. A maior elevação foi verificada na Bahia, 42,8%. E o pior desempenho foi na indústria de Pernambuco, com queda de 16,6%. O governo acerta os últimos detalhes do projeto de reforma fiscal numa reunião quinta-feira no Palácio do Planalto. Vão participar, além do presidente Fernando Collor, os ministros da Economia, Justiça, Previdência, Saúde, Desenvolvimento Regional,
Secretaria de Governo e o presidente da Comissão da Reforma Fiscal, Ari Oswaldo Matos Filho. Contribuinte, o que vai ganhar com a reforma? Ele passa a ganhar, do lado dos impostos, uma racionalização do sistema, diminuição de alíquotas. Do lado da despesa, nós estamos propondo um emagrecimento da União. Nós estamos propondo descentralização de determinados serviços para serem realizados pelos estados e municípios, que são elementos mais aptos, que fazem melhor esse serviço. Vai haver aumento de arrecadação? A ideia é manter o nível de arrecadação, na pior hipótese, manter o nível de arrecadação dos estados e dos municípios. O que vai ocorrer é que, pela tentativa de simplificação, de aumento do número de contribuintes, de diminuição das alíquotas, que nós possamos diminuir essa economia informal. Mais de 200 caminhões de vários estados do Brasil estão parados em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Os fiscais do Ministério da Agricultura entraram em greve. Caminhões estão parados na aduana. Os fiscais que são responsáveis pela vistoria das cargas vão ficar parados por 2 dias. Eles querem isonomia salarial com os demais funcionários públicos. Com a greve, cerca de 50 caminhões que vão para a Argentina e para o Chile deixam de ser vistoriados. A maior parte da carga é perecível. Até agosto, todos os bancos devem estar funcionando das 7 horas da manhã até as 4 da tarde. Esta é uma das medidas apresentadas hoje pela FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, ao ministro da Previdência, Reinaldo Stefanes, para diminuir as filas dos aposentados. As modificações incluem o aumento do número de caixas nas agências bancárias para atendimento dos aposentados. O novo horário dos bancos começa em junho no Rio e em julho no resto do país. O São Paulo ganha do Barcelona do Equador no Morumbi pelas semifinais da Taça Libertadores. Está com um pé na final. Agora vamos aos gols. O primeiro marcado por Miller nós não temos. No segundo, Adilson toca, Macedo deixa passar e Palhinha é quem faz. Repare. São Paulo 2-0. Ainda no finalzinho do primeiro tempo, na cobrança ensaiada de uma falta, é Rinaldo quem marca. Placar final, São Paulo 3, Barcelona 0. Nas devidas proporções, o São Paulo viveu de sábado para cá 5 dias típicos do grande Santos da década de 60. Naquela época, o Santos frequentemente levava uma traulitada de um time inferior tecnicamente e em seguida massacrava o adversário no jogo seguinte, o jogo que realmente importava. O tricolor fez exatamente isso. No sábado levou 3-0 do Paysandu, mas hoje liquidou o Barcelona do Equador. O resultado ruim pelo Campeonato Brasileiro tem conserto tranquilo. Basta vencer o Náutico no domingo que vem no Morumbi para o São Paulo garantir a classificação para a fase final. Já o resultado de agora a pouco foi fundamental para levar o campeão brasileiro à final da Taça Libertadores, coisa que não acontece com um time nosso desde que outro tricolor, o Grêmio, disputou e ganhou a decisão em 83. O São Paulo pode perder por 2 gols de diferença em Guayaquil na quarta-feira que vem, que mesmo assim se classifica. Se perder por 3 gols, ainda disputa a vaga nos pênaltis. E só mesmo se perder de 4, fica fora. Para tanto, vai ser preciso que a tal da linha imaginária do Equador seja formada por Mané Garrincha, Diego Maradona, pelo Rei Pelé e Pepe. A seguir, os reis da Suécia abrem no Rio os debates da ecologia. E você vai conhecer os cantores e compositores que ganharam o Prêmio Sharp. Futebol 92. Oferecimento Raider. Banco Itaú. E Cerveja Kaiser. Compadre, você viu o Pique São João? Uai, compadre, não tô sabendo, não. Uma maravilha, senhor. Então explica. Você aplica um tantico por mês, a modo de concorrer a 4 prêmios de 400 milhões todo ano pela Loteria de São João. Você ainda concorre uma bolada mensalmente? E se você não for sorteado? O dinheiro volta com o jeito final do plano, uai. Então toca pro Itaú que eu também quero fazer um, senhor. Eita, trem bom. Pique São João, mais uma maneira emocionante de juntar dinheiro. Kaiser é uma grande cerveja.
delícia. Uma grande cerveja. Ninguém pode Dê férias para os seus pés. Use Ryder. Os reis da Suécia se encontram no Rio de Janeiro com empresários de 30 países e discutem o crescimento da indústria sem a destruição do meio ambiente. O rei Carlos Gustavo e a rainha Silvia da Suécia chegaram pontualmente às 9h15 da manhã para a abertura do Fórum Industrial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Os reis assistiram à abertura e participaram de todo o primeiro dia do encontro. O fórum, promovido pela Câmara do Comércio Internacional, foi aberto pelo presidente da Confederação Nacional das Indústrias, Albano Franco, que destacou a importância da intensificação do comércio internacional dentro do processo de desenvolvimento. O presidente da Câmara de Comércio Internacional, Joseph Kono, falou sobre o sucesso das experiências reunidas num livro de mais de 250 empresas que estão conseguindo crescer sem destruir. Durante os 3 dias do Fórum Industrial, empresários de 30 países estão fazendo um balanço da aplicação da carta que eles assinaram no ano passado, com 16 itens que pretendem viabilizar o desenvolvimento sustentável, ou seja, conciliar o progresso com a preservação da natureza. Especialistas de 25 países estão em São José dos Campos, no interior de São Paulo, discutindo o uso dos satélites para a preservação das florestas do planeta. A conferência é coordenada pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e pelo Centro Europeu de Pesquisas. É através de um satélite que o homem fica sabendo onde e com que intensidade acontecem os desmatamentos. O sistema é avançado, mas os especialistas ainda não encontraram um meio de monitorar todas as florestas da Terra, porque cada país analisa de forma diferente os dados que chegam ao computador. Alguns especialistas acreditam que a falta de uma linguagem comum entre os diferentes países gera uma margem de erro de mais ou menos 40%. Um problema que não acontece mais apenas na América Latina, onde desde o ano passado o Brasil repassa as informações que recebe do satélite para os países vizinhos. Hoje o continente já consegue analisar em conjunto os problemas da floresta amazônica. O objetivo dessa conferência, que acontece em São José dos Campos, é exatamente ampliar esse esquema de trabalho e fazer com que os países possam analisar em conjunto os problemas de todas as florestas do planeta. Estes especialistas de 25 países pretendem, ao fim de 3 dias de discussões, definir como esse sistema de trabalho pode ser ampliado. Um projeto que pode mudar o jeito brasileiro de cuidar de nossas florestas. Eu acho que é possível perfeitamente mudar a metodologia com o objetivo de utilizar a técnica para novos objetivos políticos, ou seja, objetivos de determinar políticas públicas mais adequadas para a proteção do nosso meio ambiente. Mais de 100 artistas concorreram ao troféu mais cobiçado da música brasileira. E a entrega do Prêmio Sharp no Hotel Nacional foi um espetáculo, no palco e na plateia. Decotes ousados, penteados exóticos, brilho, muito brilho, um intenso farfalhar de saias e até mesmo alguns apelos à moda Eco 92. Desse jeito, mais de 500 convidados chegaram para a grande festa da música, que reuniu também o teatro, a TV e a sociedade. O espetáculo da entrega de prêmios manteve o atraso de sempre, aquela meia horinha que dá o tempo certo para os encontros, os abraços, o bate-papo. Faz parte do show. Glória Menezes e Tarcísio Meira comandaram o espetáculo. Mais de 100 artistas concorrendo em 9 categorias e 15 subdivisões de prêmios. Por isso mesmo, foram muitos os premiados. Uma festa que já virou o Oscar da música popular brasileira. No palco, cheio de bandeirinhas de São João, grupos de sertanejos e sanfoneiros ilustres deram o tom da noite e anteciparam a homenagem a Luiz Gonzaga, o rei do Baião, pontuando toda a premiação. O som do fole de 7 baixos deu a medida de uma grande saudade.
E o Jornal da Globo termina aqui. Uma boa noite. Tenha uma boa noite. O Rede Globo Minas Belo Horizonte, Canal 12, em Lagoa da Prata, Canal 10. Assista agora, Classe A. Jornal da Globo. Oferecimento. Agrimiza, o banco que trata sua empresa feito gente. Na metade da década de 60, a Organização das Nações Unidas, preocupada com casos trágicos e vergonhosos como o de Biafra na África, lançou uma campanha: Revolução Verde, produção de alimentos para acabar com a fome no mundo. Foi aí que entrou em moda o uso intensivo de fertilizantes, herbicidas, inseticidas, fungicidas, isto é, os agrotóxicos, hoje chamados de defensivos agrícolas. Era o homem achando que poderia dar uma ajuda à natureza, usando produtos químicos que acabassem com pragas, aumentassem a produtividade das hortas e lavouras. Só que o mau uso e o abuso desses produtos químicos se mostraram altamente perigosos, contaminando rios, terra, águas subterrâneas, os próprios alimentos, as pessoas que cultivavam, as que comiam esses alimentos, os animais, tudo. Muitos agrotóxicos foram proibidos, outros continuam sendo fabricados, com advertência no rótulo do perigo que representam quando mal usados. Mas a polêmica continua e vai ser reforçada durante a Rio 92. Grupos de ecologistas querem mais rigor, mais controle, mais verbas para a pesquisa de técnicas que aumentem a produtividade dos alimentos em geral, vegetais e animais. Técnicas naturais, que não ponham em risco a saúde, a vida do homem e o meio ambiente. Globo e você, toda hora, tudo a ver.